Sim. O quão importante, então, para vocês é conhecer o local onde vocês estão servindo? Vou dar um exemplo. No começo, a gente achava que era muito importante anunciar de alguma forma, né? Então, a gente saía pela rua e falava assim, não, a gente tem que evangelizar esse povo, tem que falar de leis espirituais, a gente tem que falar de algumas coisas. E saindo para conversar com as pessoas, a gente notava que por vezes a gente era quase que evangelizado, assim, sabe? O povo conhecia o básico para a salvação, né? A salvação de Cristo Jesus. E eles... que o pecado nos afasta de Deus. Às vezes recitavam o versículo. Eles faziam isso muitas vezes, sei lá, com cigarro na mão, com a latinha de cerveja na mão. Tô dizendo, sei lá, querendo condenar quem fuma ou bebe, mas mostrando que isso não gerava nenhum fruto ali. Então a gente começou a entender que o trabalho deveria ser mais no sentido de discipular as pessoas do que necessariamente ir no raso, assim, sabe? Evangelizar, juntar tardes de evangelismo, não ia fazer muita diferença ali, porque todos já tinham ouvido o básico, né? Mas criar vínculo com as pessoas, tá na casa deles, trazer eles para nossa casa. E para muitos trazer uma teologia saudável, né? Porque lá, nesse lugar que a gente está, tem 40 mil? Não chega a 40. 20 mil. A estatística é bagunçada lá, mas a gente estima que tenha entre 20 e 40. Entre 20 e 40 mil pessoas na área onde a gente trabalha ali. E com 27 igrejas evangélicas neopentecostais. Tem até uma mesquita escondida que a gente ainda não sabe onde está. Mas, então, assim, fala, pô, tem igreja lá. Só que com uma teologia bem difícil, que eles vão lá querendo ganhar alguma coisa, e depois que não sai da pobreza, fala, pronto, então não é isso aí. Então, levar uma teologia saudável para aquele povo, no sentido de entender o propósito da existência dele. Eles nem sabem o propósito da existência, que é primeiro adorar o Senhor, né? Porque a partir do momento que eles começam a compreender isso, eles já se tiram do centro e começam a entender. Então, é muito legal ver a conversão desse povo, né? De olhar até a própria pobreza de uma forma muito diferente. Então, é muito legal. Muito legal. Isso é fruto de caminhar com eles, né? De ir lendo essas necessidades ali. É só estando lá para ver, porque não... Lá é todo mundo evangélico naquele bar. Se você fizesse só um censo, né? Todo mundo é evangélico, mas se você não andar lá, não vivenciar lá, você não ia nunca saber isso. Né? Então... a análise do lugar, e não só a análise, né, de passar uma semana, um mês estudando, não, de viver, de estar lá, de conviver, conversar dia a dia, é essencial para você conseguir comunicar e saber qual que é o seu próximo plano, próximo passo. Dá um exemplo do Peru, que deu para fazer rapidinho. A gente teve a experiência de uma missão completamente transcultural, né? A gente estava num outro lugar, com outra língua, com outra cultura, que foi ali no coração dos Andes, em Huancayo, no Peru, né? E acho que a experiência de alguma forma semelhante. A gente saía nas ruas para evangelizar e as pessoas já conheciam a Jesus, mas quando a gente falava de salvação com elas, o que precisa fazer para ser salvo? As pessoas diziam, eu tenho que ser uma boa pessoa, eu tenho que... eu não posso errar, eu não posso pecar, e sempre analisando o pecado na casca, assim, né? Então, algumas atitudes que são visíveis, né? Mas não cuidando do coração. E aí a gente pode falar da graça de Deus, falar que a salvação é somente por Jesus, é um presente, que a gente não tem o que faça para merecer, porque ninguém consegue viver sem pecar, e apesar deles acharem, olhando na casca, né, que dá para viver sem pecar, quando a gente começa a confrontar, né, e fala um pouco do Sermão do Monte, né, o quanto Jesus expande ali o conceito, né, de que é traição, do que é assassinato, de como que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, uma fábrica de maldade, né, e a gente é completamente dependente de alguém para nos salvar. Parece que as pessoas foram, assim, sabe, ficando meio sem chão. Peraí, então é isso, né? E que a conversão gera frutos, porque nosso país é 80% cristão. Como? E tá do jeito que tá? Então, pera lá, né? Então, acho que não é muito bem cristão.
Mas um outro exemplo que eu acho legal de dar é que a gente estava numa cidade maior, porém nada turística, tinha 400 mil habitantes, mas não era nada turístico. Então a gente chegava, a porta de entrada para chegar em qualquer pessoa era somos brasileiros, pronto. Já abriu um sorrisão, vai receber a gente, né, para falar o que quiser, a gente falava, orava, tudo bem tranquilo, né? Foi bem gostoso fazer evangelismo, pelo menos lá em Huancaio. Aí a gente foi para uma cidade 4 horas dali, bem difícil de chegar, muito. E bem pequenininha, no meio das montanhas mesmo, assim, e bem católica, bem fechada, bem tradicional, que a gente chegava, não adiantava você falar que você era brasileiro, que você era esse, que você era aquilo, não. Porque eles viam que você era de outra religião que não católica e já te cortava na hora. Então, eu nunca tomei tanto corte na minha vida. Nunca tomei tanto quanto ali. Que é o que a gente deve encontrar aqui no Brasil, nas cidades pequenas mesmo, os interioranas, né? Então, para evangelizar lá no Huancaio, para falar planta salvação, era 10 minutos no máximo, explodindo. Ali no Huancavelica, era 1 hora, porque 40 minutos era só para conseguir conversar com a pessoa, ouvir a gente, quebrar o gelo. Então, acho que a análise antropológica que você disse do lugar é muito importante para você saber como chegar, né? Também tem isso. É engraçado que você falou que há muitos evangélicos envolvidos com teologias que não condizem com a palavra de Deus, né? Infelizmente, a gente chegou ao ponto de ter que fazer missões dentro do meio evangélico, ou seja, nós temos que evangelizar os próprios evangélicos, né? E aí entra uma questão, o fato de vivermos em um país majoritariamente cristão, vocês têm sentido que é um facilitador ou um complicador para vocês levarem a palavra de Deus dentro desse contexto que vocês estão? A gente está, acho que mais atrapalha do que ajuda. É difícil, né? Você desconstruir algumas coisas. Eu acho que não tem muito fácil e difícil. Porque, às vezes, num lugar que nunca ouviram falar, também é difícil construir algo que nunca ouviram falar. É difícil chegar e falar lá no Iraque, no Afeganistão. Uma tribo indígena, né? No Afeganistão, de um Deus que se relaciona. Para eles, não entra na cabeça. Não existe a caixinha Deus que se relaciona. Então, criar isso é só o Espírito Santo. Você fala, mas é o Espírito Santo. Ao mesmo tempo que aqui você falar de um Deus de graça, também não entra na cabeça numa sociedade que é tão baseada na troca, como é que fala? No utilitarismo, né? Como assim ele vai me dar sem eu ter que dar nada, né? Então, eu não sei, eu não gosto dessa coisa, é mais fácil ou mais difícil. Eu acho que depende, você analisa e vê qual que é o principal desafio. Cada lugar vai ter um, eu acho que não... mas acho que existe um risco no dito cristianismo, né? De você achar que, não, então aqui não precisa fazer nada, né? Deus já chegou aqui, né? Mas às vezes sei lá, é mais um discurso do que uma prática, né? Então, eu acho que tem esse risco aí numa comunidade dita cristã. E por vocês estarem numa metrópole, na maior cidade do país, isso traz um desafio a mais para vocês? Cara, eu vejo que tem muito modismo, né? A gente saiu para ir lá para Huancaio, parecia que a gente estava numa outra década, assim. A gente voltou no tempo. 70, 80. Tem muito modismo que parece que não chegou lá. Aqui o negócio é muito neurótico, né? E acho que por vezes... secularismo aqui, né? É interessante São Paulo. Assim, se você for ver na questão transcultural... Eu diria que São Paulo é uma Babilônia. Sim, um dos desafios de São Paulo é essa questão da Babilônia, é uma mistureba. Quando você acha que você está com um, aí chega o outro, de outro jeito, você fala, e você tem um público, nós ali com as nossas crianças, nós temos um público bem heterogêneo. E São Paulo é desse jeito, então, e é uma caixinha de surpresa, você pode encontrar, sabe aquela gaveta bagunçada? Você abre, tem tudo, tem fio de telefone dos anos não sei das quantas, e também tem um celular, resto de comida, um chocolate. É isso, São Paulo é muito assim.
é mais tranquilo analisar e fazer um trabalho de um povo mais homogêneo, pensando nisso, tá? Do que de um povo tão heterogêneo. Você tem que ter muito mais jogo de cintura no heterogêneo, você tem que ser tipo aquele médico generalista, né? Do que você se especializar numa tribo indígena. Eu fiz essa pergunta porque São Paulo tem gente de tudo que é canto do país e do mundo. Eu lembro quando eu fui para a China, a gente fez dentro da empresa lá um trabalho para entender a cultura do chinês, para a gente aprender a se relacionar com o chinês. Lógico, ali não era um trabalho missionário, era um trabalho profissional, secular, mas aquilo me marcou muito, porque falei, cara, quando eu cheguei lá, é um choque cultural tão grande, que aí você começa a lembrar como as aulas que a gente fez antes de viajar foi importante. E São Paulo é totalmente diferente. A gente vai para a China, mas a China é um povo específico, uma cidade específica, dificilmente tem estrangeiro, né? E quando você chega em uma cidade como São Paulo, que tem gente tudo que é canto do mundo e do país, porque todo mundo para em São Paulo, né, é um desafio diferente.